tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Casa do Dr. Bezerra. As pessoas que já estão aqui já há muito tempo, já frequentam a casa, que estejam chegando pela primeira vez. Tem alguém chegando pela primeira vez hoje? Sejam muito bem-vindos. Se precisarem de qualquer informação, se quiserem conversar, estaremos à disposição ao final da palestra também. Então, é sempre com muita alegria, como eu sempre falo, estarmos aqui todos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, nessa casa abençoada, recebendo essas energias da espiritualidade alheia que nos recebe sempre com muito amor, com muito carinho. Então, vamos aproveitar esses momentos em que estamos aqui para nos reenergizar, para sairmos daqui melhores do que chegamos, para sairmos daqui com bastante paz em nossos corações, com o coração bem acalmado, para seguir em frente as nossas vidas, porque a gente precisa de muita energia, força, coragem e fé para seguir em frente. Nós hoje estamos tendo o prazer de receber a nossa querida Grace, mais uma vez aqui conosco, que vai falar sobre o exercício do amor. E o nosso preparo de hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, a lição 35. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Disse Paulo, está na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-se em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas que prosseguem correndo com brandura e humildade para benefício de todos. Palavra de Deus. Então vamos levar o nosso pensamento mais uma vez a esse nosso querido mestre de amor, nosso guia, companheiro de todas as horas, que nós possamos, mestre, estar contigo agora e por toda a nossa vida. Nos abençoa essa casa de luz, todos nós que aqui estamos, todos os que ainda chegarão e os que não puderam chegar, mestre. Abençoa a Grace, para que ela possa passar para nós com bastante calma, serenidade, o fruto do seu estudo, do seu saber, e que todos nós estejamos atentos, com o coração aberto, com o pensamento aberto para ouvir tudo o que ela vem para nos trazer, o que ela está nos trazendo, com tanto amor, com tanto carinho. Mestre Jesus, abençoa todos nós, que a nossa Mãe Santíssima possa nos envolver no seu manto de amor e paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, ainda mais dividindo a mesa aqui com a minha amiga Mariana, que foi a primeira pessoa que coordenou o grupo de estudo que participei pela primeira vez na casa. E a gente hoje trouxe
tema aqui que eu acho que é muito importante, porque o amor é uma das leis mais universais que a gente pode ter na vida. Então, eu trouxe esse tema, exercício do amor. Espero que, como a Maria Helena disse, que vocês estejam com o coração aberto para receber e que eu possa ser guiada pelos Espíritos de Luz para que consiga proferir palavras aqui que tocam o coração de vocês. E aí, primeiro eu vou começar falando um pouco sobre o amor na doutrina espírita. É até difícil escolher algumas coisas que a gente consiga falar sobre o amor na doutrina espírita, porque tem tantos livros, né? Acho que todos eles, de alguma forma, acabam falando de amor. Mas lá no Livro dos Espíritos, pode passar, lá no Livro dos Espíritos a gente tem uma passagem que fala sobre uma questão da classe dos espíritos, que classifica, na verdade, os espíritos numa determinada ordem, onde a gente tem espíritos de primeira, segunda e terceira ordem, e também divide essa ordem em categorias. A gente não vai entrar muito a fundo aqui falando sobre essas categorias, né? Mas basicamente diz que essas classes a gente tem, então, a primeira ordem que seria uma classe de espíritos superiores, de espíritos puros, e que a gente pode fazer uma referência aqui a Jesus Cristo, que foi um dos espíritos puros que a gente conheceu, né? A segunda ordem seria de espíritos que estão ali no meio termo, né? E a terceira ordem seria desses espíritos que estão ainda em evolução e que ainda perfazem o mal, ainda têm ódio, ainda carregam inveja, ciúme, orgulho, acabam se compadecendo do mal. E aí, desses espíritos puros que a gente vê ali na primeira ordem, diz o seguinte, que esses espíritos superiores se distinguem outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e pelo seu amor ao bem. E são anjos ou espíritos puros que têm suprema felicidade e lhes advém do amor que nos une, né? E aí, será que um dia a gente vai chegar ali, né, desses espíritos de primeira ordem? Com certeza, né, todos nós um dia chegaremos lá. Talvez ainda estejamos um pouquinho longe, né, não nessa reencarnação, mas nós vamos chegar nesse ponto. E aí você vê que o amor, ele está aí como uma chave principal. Na verdade, o amor une essas pessoas, o amor une esses espíritos, o amor, ele traz felicidade, a gente vai falar isso, né, que o amor está intimamente ligado a uma felicidade suprema. E aí, ao contrário disso, lá também no Livro dos Espíritos tem uma passagem que diz assim, que o amor dos gozos materiais acaba sendo uma dependência dos espíritos impuros. Então, quantas vezes a gente vê que pessoas ainda estão muito apegadas aos bens materiais, né? E aí, lógico, né, que a gente está aqui numa vida que precisa de dinheiro, que precisa, né, de alguns bens materiais, a gente precisa de um lar, mas a relação que a gente tem com esses bens aí é que está a grande chave, né, da gente ter uma boa relação com esses bens materiais, né, do quanto eu dependo desses bens materiais, o quanto eu sou apegada a esses bens materiais, o quanto a gente tem um amor a esses bens materiais, que a gente sabe que na verdade não é o amor, né, no conceito real da palavra. Então, isso a gente sabe que depois, quando fazemos a passagem, a gente não leva nada disso, né? E todos esses bens materiais, muitas vezes, eles acabam sendo um empecilho, sendo uma barreira para que a gente consiga desenvolver, então, esse amor fraterno, esse amor puro, esse amor pelos outros que estão à nossa volta. E diz assim, aos homens disse o Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ou aquela frase que a gente fala, amai-vos uns aos outros. E é uma frase bem clássica que a gente vê tanto, né? Mas é tão difícil da gente colocar isso em prática no nosso dia a dia, né? Primeiro, né, amai-vos aos outros. A gente pensa então em amar, na verdade, todas as criaturas que estão próximas da gente, não só os nossos familiares, não só as pessoas próximas, mas a gente conseguir estender esse amor para todas as pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente fala também em amar o próximo como a si mesmo, aí a gente entra numa outra questão: será que a gente se ama o suficiente? Será que a gente tem esse amor próprio como suficiente? E aí eu vou pedir para que vocês, vou fazer uma dinâmica com
conseguiu anotar nesse papel, pelo menos um primeiro nome ali de 3 ou 5 pessoas que vocês mais amam na vida. Pelo menos nessa passagem aqui. A gente sabe que a gente talvez ama algumas pessoas que a gente, nessa passagem, nem lembre, né? Às vezes estão em outro plano e a gente ainda não lembra. Então escreve rapidinho, bota ali no papel e depois a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, tá? Às vezes fica difícil escolher também 3 ou 5, né? Dependendo da pessoa. E pode guardar esse papelzinho para vocês, não precisa mostrar para ninguém, né? Porque vai que alguém da família fala, ih, meu nome não está ali, aí vai criar um problema. Pode ser encarnado ou desencarnado. Pode ser que seja dessa passagem aqui, encarnado ou desencarnado. Pode botar aí o primeiro nome de 3 ou 5 pessoas aí que vocês mais amam. Pode escrever no papelzinho só o primeiro nome ali de 3 ou 5, 3, 4, 5 pessoas ali que vocês mais amam, né? Nessa passagem aqui. Deixou o barulho? Estava fazendo barulho ali. Então, pessoal, a gente tem sempre, né, aquelas pessoas que a gente tem esse amor que a gente interpreta como um amor genuíno, né, como um amor de querer bem, um amor de que a gente faria qualquer coisa por essa pessoa, né, que você daria sua vida talvez por essas pessoas, né? E será que a gente consegue estender um pouquinho desse amor que a gente tem para as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Será que a gente consegue então seguir essa máxima de amar uns aos outros, né, de uma forma um pouco mais ampla? A gente ainda está em trabalho para isso, né? A gente ainda não tem uma capacidade plena de amar aqui nessa vida terrena, mas todo mundo está em exercício, que é o que a gente está abordando aqui hoje. E aí, a lei de Deus que está contida no preceito do amor ao próximo, né, pergunta-se assim, o que foi ensinado então por Jesus, né? Essa lei, ela tem relação com esse amor ao próximo. Então, lá no Livro dos Espíritos também diz, certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Então, assim, além de ser algo que nos traz felicidade, além de ser o amor ser algo que faz com que nós consigamos evoluir como espíritos, ainda é um dever que nós temos. É um dever que temos de amar quem está à nossa volta. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Ou seja, né, nós aqui não conseguimos cumprir, na verdade, nós não conseguimos. Falhou, não tem problema, a gente fala aqui. Nós então não conseguimos, está dando um curto ali, né? Nós então não conseguimos cumprir, né, esse nosso melhor desligar lá, senão vai explodir. Quer aproximar um pouquinho aqui? Vê se aproxima aí. Não quero ficar embaixo do data show. Não fica embaixo não, baixo. Acho que tem que ver se tem alguém da leve para de repente dar uma mexidinha ali. O negócio é tirar aquela tomada, acho que. Será que eu tenho coragem de fazer isso? Eu já vou botar a mão ali. Acho que está dando um Não tem curso na como. tomada. Desliga aqui a tomada. Desliga aqui a tomada dele. Acho que é essa aqui, né? Deixa eu desligar aqui, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Dá uma mão aí. Tá dando curso, cuidado. Vou meter a mão nele, não? Agora resolveu. Aí. Bom, pessoal, vamos lá continuar. Então, pessoal, o que acontece? A gente acaba não conseguindo, né, muitas vezes cumprir, então, algo que é o nosso dever, né? Acaba sendo o nosso dever de amar uns aos outros, e a gente aqui, nesse planeta, nessa passagem, ainda não tem essa capacidade, né?
pode melhorar, a ideia de a gente não pode melhorar um pouquinho cada dia, né? E aí o amor, ele acaba sendo uma base para a evolução espiritual, para a transformação moral do indivíduo. Então, sempre que nós falamos em evolução espiritual, se fala em reforma íntima, se fala em transformação, muitas vezes essa questão da nossa capacidade de amar acaba também perfazendo sobre uma transformação moral do indivíduo. Nós temos como um poder de transformação moral a partir do amor. No momento que nós conseguimos amar mais as pessoas, os animais, conseguimos praticar atos de amor no nosso dia a dia, isso automaticamente vem alinhado com uma transformação moral. Está tudo interligado. Em consequência, crescerá num ou no outro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Então, assim, é uma tendência, né? Vocês já devem ter ouvido falar aqui no centro ou em outro local que nós aqui na Terra estamos passando por um momento de transformação, né? Então, a Terra está passando por um processo de regeneração e nós estamos passando por um processo de ser um mundo mais ditoso. E isso vem acompanhado da evolução espiritual das outras pessoas. Mas tem gente que fala assim, não, mas eu vejo tanta coisa ruim acontecendo por aí, né? Estou vendo tanta notícia, não é possível que o mundo está evoluindo. Mas talvez essas notícias tenham sido acompanhadas também de um maior poder da mídia, das redes sociais, uma maior poder de comunicação. Então hoje a gente consegue saber coisas ruins que estão acontecendo no mundo inteiro que antes não chegavam até a gente, né? A gente não tinha esse acesso a essas informações e hoje está tudo muito globalizado. Mas isso não significa que o nosso planeta não esteja nesse processo. Nós conseguimos ver muito mais atos de caridade, de benevolência, ações que são coletivas em prol do bem, né? E isso tem se espalhado pelo mundo. Então, aquele negócio, né? A gente começou a se juntar, né? Quem quer fazer o bem. As pessoas também estão cada vez mais se juntando e estão conseguindo fazer com que cada indivíduo se transforme individualmente. E essa transformação diz que os obedientes à lei do amor e de união de todos os seres, né, que essa lei divina acabará resultando, então, na unidade, no objetivo e na finalidade do Espírito. Então, na unidade, no objetivo e na finalidade do Espírito. Qual é a finalidade do nosso Espírito? Né? Muitas vezes as pessoas se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha finalidade como Espírito? Qual é o meu papel? Né? E assim, independente de qual seja esse seu objetivo, qual seja essa sua missão aqui, a maior missão de todos nós, é evoluir no amor. Todas. Então a gente pode dizer que a gente pode ter uma missão, talvez, de cuidar dos nossos familiares, pode ter uma missão de ter uma profissão para ajudar outras pessoas, pode ter missões até mais, mais impactantes para o resto do mundo, ou talvez seja uma missão simplesmente se melhorar como ser humano. E isso é uma grande missão. A gente fazer esse processo de evolução interna, de transformação, isso já é uma grande missão. Talvez a maior de todas que a gente tem aqui. Porque todos nós somos espíritos que estão passando pelo processo evolutivo e que isso é o mais importante. Então, essa unidade, objetivo e finalidade do amor, do espírito, ele na verdade é uma lei divina que é essa lei do amor. Não tem outra palavra, talvez, para poder a gente conseguir expressar de forma tão ampla essa finalidade que a gente tem espiritual. E aí, muitas vezes, a gente fala assim do amor de mãe, né? Talvez o amor de mãe aqui na vida terrena possa ser um amor que mais se assemelha a um amor genuíno, a um amor que na verdade não pensa em algo em troca, né? E lógico que isso não acontece com todas as famílias e com todas as mães. Nós sabemos que muitas mães e filhos às vezes vêm com também uma missão de reparo espiritual, né? E infelizmente esse amor não é cultivado, né? Que esse amor maternal que a gente não fala. Muitas vezes esses familiares bem próximos, eles vêm com o propósito de fazer algum reparo de
familiares próximos que vieram. Mas o perispírito, ele carrega essas memórias, mas o nosso espírito carrega essas memórias, por mais que a gente não saiba claramente no nosso consciente, às vezes o inconsciente, ele está ali, né, que faz com que às vezes essa relação fique um pouco perturbada. Mas esse amor de mãe, né, o amor de mãe que a gente fala, esse amor maternal, que a gente perdoa o filho, né, seja o que for que ele faça, esse amor que você quer ajudar, que você daria sua vida pelo filho. Então talvez seja um amor que seja mais próximo, mais parecido de um amor pleno, que a gente ainda está aprendendo, né, e a gente não tem essa capacidade de sentir. Imagina, pessoal, se a gente pegasse, né, esse amor então genuíno de mãe e a gente conseguisse aplicar isso para todas as pessoas que estão à nossa volta, como o mundo ia ser melhor? Imagina como o mundo ia ser incrível, né? Como as pessoas iam ser felizes e como a gente ia ajudar uns aos outros e como que as pessoas elas se complementariam, né? E na verdade todos nós somos irmãos. Então, quem está ao seu lado, sentado agora, é seu irmão. Nós viemos aí da mesma poeira cósmica quando a gente fala da matéria, e todos nós somos espíritos irmãos, né? E muitas vezes a gente não vê quem está do nosso lado dessa forma. E aí vem aquela questão assim, poxa, mas se eu não consigo cumprir as coisas, então, né, que a gente aprende aqui no centro, né, que é tão difícil, né, então Deus vai me castigar. Será que Deus vai castigar a gente? O que vocês acham, pessoal? Deus vai castigar a gente? Muitas vezes a gente traz essa imagem, né, de que Deus vai castigar, que vai ter uma força divina que vai castigar a gente, mandar para um lugar pior, né? Até um pouco assim, com uma certa raiz que a gente teve de toda a educação mesmo cristã, né, de outras religiões, de outras crenças, que trouxeram um pouco dessa visão, né, de que Deus castiga. Isso tem muito lá essa comparação no livro também que foi decodificado lá, no grupo de Allan Kardec, que era O Céu e o Inferno, né, um dos livros básicos da nossa doutrina. A gente até fez um grupo de estudo, né, faz aqui também, um grupo de estudo do Céu e o Inferno. E ele fala justamente isso, assim, né, como que às vezes uma interpretação de uma leitura, uma interpretação que foi passada para gerações, dá a entender desse Deus que castiga, né? Tanto que as pessoas usam muito esse termo temente a Deus, né? Como se eu tivesse que temer a Deus. E será que a gente tem que temer a Deus? Né? A expiação no mundo dos espíritos, aqui e na Terra, não constitui duplo castigo para o espírito, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso, e do espírito provém aproveitá-lo. E para isso nós temos também o nosso livre-arbítrio, né? Isso tem lá no livro do Céu e Inferno, que ele diz assim: a concessão dessa liberdade é uma prova de sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços, seja o obreiro do seu futuro. Então, Deus é amor, justiça e bondade. Né? Muitas vezes, quando a gente vai educar uma criança, você não tem que simplesmente dar tudo na mão dela. Né? Como que a gente educa uma criança? Ela não ia aprendendo, às vezes, a ouvir um não. Ela sabendo construir as coisas com o seu próprio esforço. Né? E isso vai fazer com que essa criança se desenvolva e que seja uma criança, então, no futuro feliz, autônoma, né? Sábia. Então, é isso que nós temos como processo. Nós temos a liberdade, esse livre-arbítrio, para construir esse passo a passo. E esse passo a passo, quanto mais a gente estiver alinhado com esse exercício do amor, menos a gente vai errar. A ideia é que esse caminho seja menos tortuoso possível. Ser reto ele não vai, né? A gente não vai acertar o tempo inteiro. E às vezes a gente também tem que se perdoar quanto a isso. É muito importante ter o auto-perdão, que a gente não acerta o tempo todo. Mas o quanto eu caminho de uma forma assim, menos sinuosa e mais alinhada com o propósito do amor. Porque quando você fala da palavra amor, você pode dizer que nenhum, na verdade, contratempo, nenhuma ação que seja ruim, ela vai estar alinhada com essa questão do amor. Então, quando a gente fala em amor, quando fala em atos de amor,
com certeza a gente vai estar acertando. Lá no Livro dos Espíritos também tem uma questão que é a 879 do Livro dos Espíritos, e diz assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Muitas vezes nós queremos mundos justos, né? A gente fala tanto em justiça, muitas pessoas defendem a justiça e querem que o mundo seja justo, né? Justo para todos nós. E no livro diz o seguinte: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, o amor e a caridade, eles fazem com que a gente tenha de fato um mundo justo, né? Se nós conseguimos, então, ampliar essa nossa capacidade de amar, se a gente conseguir ampliar nossa capacidade de praticar a caridade, com certeza nós vamos ter um mundo justo. E aí, como que a gente faz essa prática do amor na vida cotidiana, né? Como que a gente faz a relação disso que está tão bonito lá, escrito nos livros, né? E como que eu faço essa prática, então, no meu dia a dia? Basta eu chegar e dar uma esmola para uma pessoa que é um morador de rua, então eu estou praticando o amor, né? Às vezes não é tão simples assim, né? Às vezes é fácil você chegar lá, pegar R$2 e dar para alguém lá na rua, mas o amor, ele está no nosso dia a dia. O amor, ele tem que ser exercitado desde que a gente acorda até na hora de dormir. Ele tem que ser exercitado com os nossos familiares, com os nossos amigos, ele tem que ser exercitado no nosso ambiente de trabalho. Então, assim, vivenciar o amor em todas as suas relações interpessoais, seja familiar, profissional, social, é muito importante, porque é ali que a gente, de fato, vai estar praticando o verdadeiro amor. Né? É lógico que a caridade, eu vou falar aqui no final um pouco mais da caridade, né? Acaba sendo um ato de amor muito importante, mas a caridade ela está presente em todos os nossos momentos. É no momento da gente ouvir um amigo, no momento de você abraçar, no momento da gente ser paciente com uma pessoa do nosso convívio em casa. É no momento de você saber escutar alguém e ser empático. O amor, ele está na hora de você estar no trabalho e não querer puxar o tapete do outro e você querer dividir um conhecimento e compartilhar um conhecimento e ajudar as pessoas do seu trabalho a produzirem mais. O amor, ele vai estar no momento da gente lidar com os animais, que eu vou falar aqui um pouquinho também. Então, ele está em qualquer momento, ele está em todos os nossos atos, ele está nos nossos pensamentos também. Né? No momento da gente fazer uma oração, pedindo para poder interceder por um amigo, pedindo para interceder por uma pessoa, ou para pessoas que estão passando por uma situação complicada, né? Lá no meio da guerra, por exemplo, a gente ali está praticando o amor. E a compreensão e o perdão, eles são expressões do amor em ação. Nós sermos compreensivos com as pessoas, saber se colocar no lugar do outro, né? Que é essa tal da empatia. Conseguimos exercer o perdão, perdoar verdadeiramente as pessoas. Isso são atos do amor, são atos que realmente prevalecem, né? Que fazem com que nós consigamos, então, implementar o amor no nosso cotidiano. Né? E será que tem alguma coisa aí que a gente precisa perdoar? Será que tem alguma coisa aí no coração de vocês que vocês precisam perdoar? Né? Que seja de alguém, de algum amigo, de alguma pessoa que magoou, né? Do ex-marido que traiu, de alguma relação aí, anterior, às vezes de algum familiar que está brigado, né? E a gente pergunta assim, será que vale a pena a gente guardar isso no nosso coração? Né? Perdoar também é amar. Perdoar é a gente se livrar de correntes. Perdoar é a gente conseguir se libertar de um veneno que envenena nós mesmos. Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse se envenenando, como se estivesse tomando um veneno dia a dia. O perdão é a gente se libertar disso. Né? E sabe que o ódio, às vezes, ele liga tanto a gente espiritualmente a uma pessoa quanto o amor. Então, quando você fica pensando, que aquela pessoa fez isso comigo e tal, acaba que a gente se liga tanto espiritualmente nela que provavelmente a gente ainda vai encontrar com ela aqui em outras vidas, né? Vai voltar, volta como irmão, volta como
né, acaba a gente ficando ligado espiritualmente a essa pessoa. E assim, quando a gente fala de amor próprio também, a pessoa fala assim, mas eu tenho amor próprio, né? Eu não vou perdoar porque eu tenho amor próprio. Amor próprio, é engraçado que até a gente vê em vários livros espíritas que falam do amor próprio como algo ruim, assim, porque acho que numa tradução literal, ele acaba sendo um significado de egoísmo, né? E aí eu acho que é uma linha muito tênue aí da gente pensar assim, o que é um amor, que é um amar a mim mesmo, né? E o que é um egoísmo? Eu acho que o amor próprio acaba que às vezes nós, por não estarmos evoluídos, ainda não conseguimos diferenciar essa linha tênue do amor próprio, né? Entre amor e egoísmo. Então, assim, amor próprio ele é muito importante também nesse contexto do exercício do amor. Porque enquanto amor próprio, a gente precisa cuidar da nossa saúde, eu preciso preservar meu corpo, que é o meu tempo, eu preciso me melhorar como ser humano. Então, quando a gente faz isso, a gente está exercendo amor próprio. Mas aí, quando a gente pensa em cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, quando a gente pensa em buscar a felicidade, tudo vai levar a gente ao amor. Então, o amor próprio, ele acaba também levando a gente ao amor aos outros, o amor às outras pessoas. Porque no momento que a gente consegue ter esse sentimento de amor que está em volta da gente, automaticamente esse amor próprio ele é fortalecido. Automaticamente essa sensação de felicidade plena interna, ela vem. Isso talvez, né? Eu não sei assim, se vocês já conseguiram sentir essa felicidade interna em ajudar alguém, né? Às vezes sem pensar em algo em troca, de você ajudar uma pessoa com um simples ato de amor, né? E como que a gente é inundado por uma felicidade, é inundado, né? por um aspecto positivo de luz, né? Então, essa sensação, quando a gente consegue exercitar o amor próprio sem estar atrelado ao egoísmo, automaticamente ele está levando a gente também a fazer com que a gente estenda esse amor ao próximo. E aí tem um trecho aqui do Emmanuel que é interessante, né? O Emmanuel ele se manifestava muito através do Chico Xavier, e ele fala, e tem um trecho que ele fala assim: amai muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Então, assim, embora com algum sacrifício, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar amar para a gente conseguir essa paz, essa felicidade que a gente tanto almeja, né? Que às vezes está nas pequenas coisas. E aí, é interessante que quando a gente fala do egoísmo, que eu estava falando aqui com vocês, né? Falando dessa coisa da gente ter um egoísmo, que às vezes a pessoa acaba falando como um sinônimo, né, de amor próprio. Não, mas eu tenho amor próprio, eu vou me dar bem, eu vou puxar o tapete do outro porque eu tenho amor próprio, né? Então, eu tenho que me dar melhor. Infelizmente, a gente tem uma cultura assim, né, no Brasil, essa coisa de querer se dar bem, né, em cima dos outros, e a minha família vai ter melhor, né? E aí, esse egoísmo, tem uma pergunta lá também no Livro dos Espíritos, que é 913, que diz assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E a resposta dos Espíritos é: temos dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Então o egoísmo ele acaba sendo uma porta, né, para a maledicência, para que a gente acaba executando outras coisas que estão relacionadas ao mal, para a inveja, né, para o ódio. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo o sentimento de egoísmo, visto que o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Então, no momento que eu me apego ao egoísmo, no momento que a gente está olhando para o nosso umbigo, né, se afastando, na verdade, né, de um conceito puro de amor próprio, aí eu começo a impedir toda a minha evolução. São concorrentes que amarram esse indivíduo
para que ele não consiga alcançar, né, uma evolução espiritual, para que ele não consiga, então, executar as outras qualidades. E aí tem uma outra pergunta lá também, que é a 887, que diz assim: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Difícil, né, gente? Amar inimigo. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos. E aí foi uma pergunta, né? Aí, no final, ele fala assim: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado, né? Não é você sair correndo, meu inimigo, né? Me dá um abraço aqui, né? Não estou feliz de te ver, né? Não é por isso, né? Mas não foi isso que Jesus deu a entender, né? Porque a gente, se a pessoa pensar dessa forma, vai falar: poxa, mas caramba, é tão difícil, né? É impossível amar o inimigo. Não é isso. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. E aí, como que a gente retribui o mal com o bem? Às vezes, simplesmente em fazer um pensamento, uma oração, para que aquela pessoa ela encontre melhores sentimentos, encontre melhores comportamentos. Isso já é amar o seu inimigo. Não desejar que, na verdade, aconteça um mal para ele, mas desejar que ele viva uma pessoa boa, para que ele tenha melhores atitudes, né, com você, com os outros, ou seja o que for, né? E muitas vezes, né, quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê que às vezes nem era o outro que não tinha razão, né? Muitas vezes somos nós mesmos. Então vale a pena também fazer essa reflexão, olhando para dentro, né, pensando também em como eu posso lidar melhor com essa situação. Será que não foi também algo que eu fiz, né, que eu posso também melhorar, ao invés de simplesmente apontar um dedo para o outro? Então, essa máxima, né, de amar os inimigos, ela acaba sendo possível, né, quando a gente pensa nisso. Eu não vou devolver o mal, eu vou pensar e irradiar o bem para essa pessoa, né, mesmo que seja um pensamento, mesmo que não seja uma atitude. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, quando eu penso em vingança, quando a gente pensa em devolver com o mal, a gente está sendo igual a ele ou pior, né? Então, esse pensamento de querer devolver com o mal faz com que também nós sejamos, né, tiranos, né, vamos dizer assim. Eu fiz até um gráfico aqui, né, pera que eu não vai dar para passar aqui para vocês, mas depois eu posso passar esse material também, tá? Quem desejar. Eu fiz um ciclo, assim, como se fosse o ciclo da malevolência, né? O ciclo da malevolência é assim: o indivíduo fez o mal, aí você recebeu o mal. Você recebeu o mal, você ficou ressentido. Aí você ficou ressentido, você pensa em vingança. Aí você faz o mal, e ele recebe o mal, e ele fica ressentido, e ele faz o mal. Olha o ciclo, tá vendo? É um ciclo eterno, um ciclo que ele fica assim, dando volta. Ele fica dando volta. E a gente vê que, às vezes, essas inimizades, elas são carregadas por várias vidas, como a gente já viu em alguns relatos psicografados. Às vezes são diversas encarnações que carregam-se esse ressentimento, né? E os espíritos, por quê? Porque ninguém quebrou esse ciclo. Porque ninguém falou: vamos parar esse ciclo, né? E no momento que a gente fala em vamos parar esse ciclo, é no momento que a gente recebe o mal e eu não continuo no ciclo. É no momento que eu perdoo, no momento que eu desejo bem, no momento que eu faço uma oração para aquela pessoa, no momento que eu devolvo. Porque quando você paga com bem, você quebra aquele ciclo e você quebra a pessoa, né? Tantas vezes vem alguém, às vezes, rude para falar com a gente, né? Um exemplo assim, porque vem alguém com 1000 pedras na mão, aí você fala assim: não, poxa, mas vem cá, você está precisando de ajuda, quer conversar e tal. Não, você quebrou, porque se você devolver, né, com uma fala ríspida, aquilo vira um ciclo. Então, a questão é: o quanto podemos no nosso dia a dia quebrar esses ciclos com amor? Será que a gente não pode quebrar esses ciclos com amor no dia a dia? E aí o perdão é uma manifestação pura de amor, né? A gente perdoar, a gente se perdoar, perdoar o próximo, perdoar as pessoas que fazem mal por aí, né? Porque é muito comum a gente querer atirar pedras quando alguém faz algo que a gente não gosta, às vezes mesmo quando não é próximo da gente. E a
que esses pensamentos, quando a gente não perdoa e julga, né? Que acaba que às vezes o julgamento ele vem junto, isso acaba fortalecendo a egrégora negativa de energia no nosso planeta. A gente pode pensar que não, mas assim, nós temos a nossa energia e cada um de vocês tem energia e cada um contribui um pouquinho para uma egrégora energética que envolve todos nós. Então, no momento que eu penso bem, que eu faço bem, que eu estou fortalecendo essa egrégora energética, que é como se fosse uma gelatina que todos nós estamos mergulhados. E no momento que eu não perdoo, no momento que eu critico, no momento que eu julgo, eu estou fortalecendo um lado negativo nessa egrégora, né? E isso acaba atrapalhando todo o crescimento de todos nós, enquanto um crescimento coletivo também. Não é nem só um crescimento individual, é uma evolução coletiva. E quando a gente fala assim, amar a todos, esse a todos também se estende, né? Quando fala todos nós somos irmãos, inclusive os animais não humanos. Os animais, eles também são nossos irmãos. Então, lá numa psicografia, numa dissertação mediúnica do Chico Xavier, que foi também ditada pelo Espírito Emmanuel, eles dizem assim, que de milênios remotos viemos todos nós em pesados avatares, né? Todos nós estamos aqui, cada um com seu avatar, né? E assim, receber como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva, de suas posições variadas no planeta. Então, assim, nós, enquanto assim, um ser, né, que a gente se considera, na verdade, hierárquico, a gente não tem que explorar isso no nosso bel prazer, né? Nosso dever é de cuidar disso. Estendei a eles a vossa concepção de solidariedade, e vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Né? Então, quanto a gente pode se relacionar a esse cuidado do planeta, dos animais, para que a gente consiga fortalecer e encontrar, na verdade, a nossa essência espiritual na mais pura realidade. E aí vem essa questão, né? Orar e vigiar. E talvez orar e vigiar é uma forma que a gente tem de conseguir se refazer, de conseguir fortalecer esse amor. Então, o Senhor enche a luz do seu amor nos vácuos abertos pelo mundo, em suas almas, vácuos feitos de solidão e desamparo. No momento que a gente consegue orar, né, e que a gente faz, e que a gente vigia os nossos atos, vigia os nossos pensamentos, a gente consegue então preencher esses vácuos que todos nós aqui ainda temos com essa luz, com esse amor. Tem gente que fala assim, não, mas é muito difícil, eu não consigo mudar, né? A gente ouve muita gente falar assim, não consigo mudar, é muito difícil, né? Mas assim, talvez você não consiga 100%, talvez não consiga 50%, mas pode conseguir 1%, né? E esse 1% é um passo. O importante é que haja uma progressão. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim, mas eu não consigo mudar esse comportamento, né? Mas quando você muda o pensamento, automaticamente você muda o comportamento. E às vezes é o contrário, você pode não conseguir mudar o seu pensamento, mas você vigia o seu comportamento. E no momento que você vigia o seu comportamento, automaticamente o seu pensamento ele vai alterando, né? Então, com isso, a gente vai melhorando cada dia mais um pouquinho, né? Cada dia mais 1%. E aí, a oração acaba sendo também essa manifestação de amor. Né? Muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas eu faço oração lá, e tem gente que às vezes, né, na oração, pede, mas eu preciso de um carro novo, eu quero tanto uma casa, né? Eu quero tanto um emprego melhor, quero pagar meu boleto. E assim, né, nós precisamos às vezes de algumas coisas, assim, às vezes não tem mal em fazer essas solicitações, mas talvez as solicitações mais dignas na nossa oração seja, nós podemos amar mais, né? Será que eu posso, Senhor, ter a capacidade de amar mais? Será que eu posso ter mais sabedoria? Será que eu posso ser teu instrumento de amor para as pessoas que estão à minha volta? Né? E talvez isso, tanto presente nas nossas orações,
sejam coisas que realmente estejam mais alinhadas aí com o nosso progresso espiritual. E o amor cura e a falta de amor adoece, né? Isso também está intimamente relacionado à saúde. Eu trouxe até essa frase numa outra palestra que eu falei aqui sobre saúde vibracional. E a gente vê o quanto que o amor, na verdade, reflete em todas as células do nosso corpo. Isso já tem, inclusive, evidências científicas de que o amor ele vai interferir na nossa saúde emocional, na nossa saúde física, porque, na verdade, é tudo uma coisa só. A gente não tem como dividir, né? O que é corpo, o que é mente, o que é espírito. Na verdade, isso é indivisível. Então, está tudo relacionado. E aí, antes de eu passar aqui, que horas são? Termina a palestra. Eu vou pedir para vocês aí no papelzinho, vocês escreverem dessas coisas que a gente falou aqui, o que vocês acham que vocês poderiam, no dia a dia de vocês, pode só escrever em tópicos assim rápido no papelzinho, pode ser na parte de trás do papelzinho, escrever o que vocês acham que vocês poderiam fazer então para a gente expressar mais amor no nosso dia a dia. Né? Será que eu precisava ser mais paciente? Será que eu precisava ser menos agressivo na hora de falar? Será que eu preciso mais ouvir mais as pessoas? Será que eu preciso ser mais simpático com as pessoas à minha volta? Será que eu preciso fazer mais oração pelas pessoas? Né? Às vezes, até quando a gente passa assim, tá vendo um acidente de carro, por exemplo, tá todo mundo querendo ver, né? É um acidente e tal. Por que a gente não passa, então não faz uma oração para a pessoa que está ali, né, que sofreu esse acidente? As pessoas que estão nervosas ali para que elas se acalmem. Então, às vezes, são pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia, então reflete sobre essas pequenas atitudes aí, escreve rapidinho aí o que vocês acham que dá para melhorar. É pouca coisa, tá, gente? Faz um testamento, não, só rápido aí, 2 minutinhos. Vamos escrevendo aí, depois vocês completam a lista em casa. Estão pensando que eu escrevo. Tem gente que não consegue escrever nada, tem gente que quer escrever o livro inteiro. Bom, vou deixar vocês completarem essa lista depois, tá bom? Mas aí vocês fazem mesmo, fazem como dever de casa lá, porque não adianta também a gente só vir aqui assistir a palestra e depois a gente não saber como aplicar isso no nosso dia a dia, né? Às vezes vem, ouve, já sai aqui xingando o pessoal ali na rua, né? Já sai, chega em casa já, 3 pedras na mão, então como que a gente pode passar isso no dia a dia? Vale a pena a gente fazer essa reflexão. Bom, e por último, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a questão da caridade, né? Muitas vezes a gente vê na literatura espírita que aqui, quando a gente fala de amor, está totalmente relacionado à questão da caridade. E a caridade é uma expressão máxima do amor. E aí lá no Livro dos Espíritos também, na pergunta 886, vem assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí vem a resposta seguinte, que é benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Diz que o amor e a caridade são complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que fizessem conosco. Tal o sentido dessas palavras de Jesus, então, que vem amai-vos uns aos outros como irmãos. Às vezes temos irmãos por aí que também não se amam muito, né? Mas nesse sentido, quando a gente realmente ama as pessoas como irmão, né? A gente realmente olhar para todos como se fossem nossos irmãos, a gente vai conseguir então praticar mais caridade, conseguir perdoar mais a imperfeição dos outros e perdoar as suas ofensas. E aí, num outro livrinho lá do Chico Xavier também, do Emmanuel, diz assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus aos mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados.
atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Então, o que promove uma atração entre a gente, né, muitas vezes é uma rede de amor. E essa rede ela precisa ser fortalecida. Então, no momento que a gente encontra, se encontra um pouco mais com esse sentimento, com esse comportamento, a gente consegue fortalecer essas redes e essa nossa lei de atração. E aí a gente teve pessoas aí que fizeram passagens, né, incríveis aqui pela vida terrena, que a gente tem como exemplo, né, de amor supremo aí, nosso Jesus Cristo. Então, o nosso mestre aí, né, toda a perdão, né, tem gente que às vezes inclusive usa o nome dele e usa o nome da religião para praticar atos que às vezes são, né, de preconceitos, são de exclusão, atos que são de julgamento do outro, coisa que provavelmente se Jesus estivesse aqui, ele ia falar, não, peraí gente, não foi bem isso que eu falei, né? Então, quando a gente vê a atitude dele, né, que não julgava, que abraçava, que acolhia todos, que sempre tinha, né, uma manifestação de amor para com todos, a gente vê outros exemplos que estiveram aqui pela vida terrena. São Francisco de Assis, que nasceu no dia dele, foi 4 de outubro, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, que acabou praticando ali a medicina ao meio dos pobres, Mahatma Gandhi, Madre Teresa. A gente tem algumas pessoas que não são necessariamente da doutrina espírita, né, porque o bem, na verdade, ele não tem religião, né? Então, a gente usa aqui, na verdade, a doutrina espírita como uma forma de entendimento, de crescimento, né? Mas a gente vê várias pessoas aí que são exemplos, como Mandrulce, entre outras pessoas que tiveram passagens aqui e que não necessariamente, né, seguiam a doutrina espírita. E aí, para a gente fechar aqui, tem um trechinho aqui do Emmanuel que é bem interessante, que eu acho que a gente pode pensar assim, mas como que eu posso praticar caridade, né? Como que eu posso então fazer essa manifestação de amor então? Tem um trecho assim, que é muito bonito dele, que ele diz assim: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração, para o ignorante é o ensino despretensioso, para o ingrato é o esquecimento, para o enfermo é a visita pessoal, para o estudante é o concurso do aprendizado, para a criança é a proteção construtiva, para o velho o abraço irmão, para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo, para o transviado é o entendimento, para o orgulhoso é a humildade, para o colérico é a calma, para o preguiçoso é o trabalho, para o impulsivo é a serenidade, para o leviano é a tolerância, e para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor, em manifestação incessante e crescente. E há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal, como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais das coletividades humanas. E Emmanuel também disse que o essencial é meter as mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração, primeiramente afinando com a lição de humildade e de amor, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Então é possível e todos nós podemos começar com os nossos corações, com os nossos lares, cada um pedacinho aí, para que a gente um dia alcance essa orbe que a gente imagina. Obrigada. Agradecemos muito, Grace, pela sua explanação, por tudo que você nos trouxe. E vamos então agora passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Peço aos passistas que se posicionem, todos fiquem em silêncio.
coração de Jesus. Graças a Deus. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo muito ao nosso querido Mestre Jesus por mais esse momento de paz em nossos corações, agradecendo, Mestre, por toda a nossa vida, por ter nos acolhido aqui nesse planeta, por estar ao nosso lado em todos os momentos, por fazer com que nós tenhamos sempre cada vez mais força, coragem, fé, perseverança para seguir em frente as nossas jornadas. Abençoa, Mestre, a todos nós que aqui estamos. Abençoa a Grace, toda a sua família, que ela possa estar sempre aqui conosco nessa casa e possa estar passando sempre para todas as pessoas todo o seu amor, todo o seu carinho através das suas palavras. Que todos nós, Mestre, possamos colocar em prática o amor que nós já temos dentro dos nossos corações. Somos seus irmãos, somos filhos desse Pai amoroso. Todos nós temos dentro de nós a centelha divina. Então que possamos olhar
para dentro de nós mesmos, possamos a cada dia, um passo de cada vez, buscar esse amor, buscar essa luz e seguir em frente de mãos dadas contigo, Mestre, porque sabemos que temos ao nosso lado sempre esses amigos espirituais, os nossos amigos, irmãos, esses companheiros que estão conosco sempre, nossos amigos espirituais, anjos da guarda, que nos acompanham, nos incluem, que nós possamos ouvi-los, porque eles nos trazem, Mestre, as suas palavras, nos trazem os seus ensinamentos. Que tenhamos essa vontade de seguir, essa vontade de nos superar, que possamos superar a nós mesmos um pouco cada dia. E sigamos em frente sempre. Abençoa, Mestre, as nossas vidas, abençoa essa casa de luz, todos nós que aqui frequentamos, que trabalhamos nos dois planos da vida. Abençoa os nossos lares, os nossos entes queridos, onde quer que estejam nesse momento, Mestre Jesus, recebam a sua luz em seus corações e suas bênçãos. Que possamos todos voltar aos nossos lares em paz e segurança e que estejamos sempre conectados com esse Mestre de amor e com a espiritualidade amiga que nos acompanha. Pedimos à nossa Mãe Santíssima que envolva todos nós com seu manto de amor e luz e ao nosso Pai que nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, peço só mais um pouquinho da atenção de vocês. Guardem seus papeizinhos para fazer o dever de casa. É muito importante. E nós temos sempre os mesmos avisos de sempre com relação à cesta básica.